E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e de História do Recife, para as turmas do 6º ano e 7º ano. E hoje nós vamos para mais uma aula de História para a turma do 6º ano. E eu queria começar dizendo que hoje nós temos a ajuda da Késia, nossa intérprete de Libras, né? A turma aqui do Educa Recife, né, que trabalha com a questão da linguagem brasileira de sinais aqui, traduzindo, né, aquilo que a gente vem verbalizando aqui, tem dado uma força muito grande para a gente, né, e ajudado para que nossas aulas se tornem mais acessíveis. Hoje nós temos aqui também a presença do professor Henrique Nelson, é o nosso colega, né, de disciplina aqui, professor de História também, das turmas do 8º, 9º ano, né? E 7º ano também, né, professor, para a História do Recife. Então, Henrique, faz teu nome aí. Olá, gente, tudo bom? Então, estou aqui no chat, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer perguntinha, comentário, façam aqui que eu estou acompanhando e a gente pode ir interagindo, tá certo? Sou Luciano, vamos embora. Tranquilo. Então, na aula passada, não sei se vocês lembram, né? Mas caso não lembrem, a aula está lá no canal do Educa Recife, no YouTube. A gente trabalhou aqui a temática, né, dos povos germânicos. A gente tentou entender aqui como é que viviam esses povos, né? Quem eram esses povos e por que é que os romanos, né, os tratavam chamando-os, né, de bárbaros, né? Logicamente, na medida em que a gente trabalha esse tema, ele tem um desdobramento, né? A gente viu que o termo bárbaro era um termo utilizado, né, de forma pejorativa, né, preconceituosa pelos romanos para se referir a todos aqueles povos que habitavam, né, fora das fronteiras do Império Romano. Em outras palavras, eles chamavam de bárbaros todos aqueles povos, né, que não habitavam na região do Império Romano e não possuíam a cultura greco-romana, né? Não falavam o grego, o latim. Então, era uma forma de se referir de forma pejorativa, né, esses povos habitantes fora das fronteiras, né? E, logicamente, trabalhando isso, esse tema ele rebate em um problema muito interessante e muito atual, inclusive, que é a temática da xenofobia, que é o tema, né, da nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar essa temática e, como a gente costuma fazer, vamos analisar aqui algumas imagens, né? A primeira imagem que nós vemos aqui, nós vemos um protesto, né, e um cartaz aqui, ó, bem grande, né, escrito aqui em inglês, né, Stop Islamofobia. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, pare, né, com a islamofobia, né, e a gente vai tentar entender o que é isso no decorrer da aula. Aqui, ó, uma outra imagem, e onde nós temos aqui, ó, meu pai é um imigrante, né? Então a criancinha aqui com um cartaz, né, meu pai é um imigrante, né? E aqui um outro protesto, né, uma marcha contra a xenofobia em 2017 na Argentina. Então, aqui, ó, entre outras coisas, a gente vê aqui na faixa, né, escrito, né, que migrar é um direito, né? Então, a partir do momento que a gente observa essas imagens, né, a gente fica com um questionamento, né? O que é, então, a xenofobia? A gente tocou nisso rapidamente na aula passada, mas hoje a gente vai se debruçar de uma forma mais específica, né, sobre a temática, de uma forma mais aprofundada, né? Então, vamos tentar entender o que é a xenofobia, né? Porque o objetivo nosso da aula de hoje é discutir acerca dessa temática, né, a temática da xenofobia, e apresentar exemplos dessa prática, né, ao longo da história. Logicamente, a gente vai apresentar os exemplos, né, e fazer as devidas críticas, né, porque a xenofobia a gente vai ver que é um problema que necessita ser combatido, né? Então, na etimologia da palavra, a expressão, né, xenofobia, ela deriva do grego, né, xenos, que seria estranho, né, e phobos, né, que seria medo. Então, ao pé da letra,
o que seria a xenofobia? Um medo, né, uma aversão, uma antipatia muito grande em relação a estrangeiros. Ou seja, a xenofobia ela se manifesta por uma forma preconceituosa, né, de entender ou de se relacionar com os estrangeiros. Então é uma desconfiança em relação a essas pessoas que vêm de fora, né, do nosso país. Então é uma aversão, né, um preconceito, né, uma antipatia, uma ojeriza, uma discriminação que ou que são, né, empreendidos a pessoas, né, que vêm de outros países, né? Então, são pessoas que vêm de fora do país, que possuem, logicamente, né, vêm de fora, então possuem uma cultura diferente, possuem hábitos diferentes, vêm de, assim, originários, né, de outras etnias e que, em alguns casos, possuem até religião diferente da nossa. Então, a xenofobia, ela vai se manifestar como uma antipatia, né? Nos casos mais leves, né, como antipatia, nos casos mais graves, né, com uma perseguição, né, e até mesmo com a prática, né, de alguns atos de violência para com essas pessoas, ok? Então aqui a gente colocou uma imagem, né, que é representativa do que seria isso. Observa aqui, ó, a gente tem um bonequinho aqui, né? Lógico, aquele bonequinho mais tradicional, né? Que antigamente, né, o meu pai, ele, por exemplo, ele chamava esses bonequinhos que a gente fazia, né? Só com a cabecinha ali redonda, né? Os palitinhos seriam o Zé Tripinha, né, professor? Então, a gente tem aí uma imagem, né, que é representativa de um ato, né, que é representativa de uma prática, né, que a gente poderia associar ao preconceito, né, e por tabela a uma prática xenofóbica, né? Então é quando um determinado grupo, né, maior, ele trata com discriminação um grupo que geralmente vem de fora, né, do nosso país. Aqui, né, mais uma imagem, né, com o Stop Xenofobia, né, parar com essa prática, né? E nesse sentido a xenofobia ela se manifesta contra diferentes grupos, né, em todo o planeta. É uma prática que não é local apenas, né, é uma prática que ela é globalizada. Então, ao redor de todo o planeta, nós vamos presenciar casos de xenofobia. E é uma das razões, por exemplo, para a geração de conflitos, inclusive de guerras. Então, existem guerras, né, que foram causadas, né, pela questão, né, da aversão que um determinado grupo étnico ele tem para com outro, né? Então a gente vai observando, logicamente, que a xenofobia ela é uma prática, né, como a gente já mencionou aqui, que deve ser combatida, né? Então a gente viu, né, que ela se constitui, né, como uma das razões para a geração de conflitos e guerra, e como a gente já mencionou aqui, ela se manifesta, né, globalmente, também localmente, e tanto globalmente como localmente ela deve ser combatida, ok? Vejam, outra questão, eu coloquei aqui um diagramazinho, professor, onde a gente observa, né, que a xenofobia ela se caracteriza, né, ela se manifesta por ataques, né, e esses ataques eles podem ser físicos, verbais ou silenciosos. Então, a gente tem, né, professor Henrique, casos onde essa aversão ela vai se manifestar por meio de ataques físicos, né, espancamento, né, de grupos, né, estrangeiros, né, que entram nas fronteiras do nosso território, por agressões verbais, ou por ataques silenciosos, que são aquelas atitudes, né, de preconceito. Por exemplo, né, a gente observa nas escolas com a questão do bullying, por exemplo. Então, imigrantes, né, que vêm para o nosso território e às vezes são incluídos, né, nas escolas, né, no trabalho, eles tendem a ser assim, tratados, né, de forma preconceituosa por pessoas que estão naquela localidade ou naquele ambiente, não é verdade? Bom, eu
trouxe aqui um questionamento que eu coloquei lá no chat, né? Se para os nossos estudantes eles pensam, será que, nós temos casos de xenofobia aqui no Brasil, né? Então deixei para eles pensarem, principalmente porque nos últimos anos, né, o Brasil tem sido, né, enfim, um ponto que houve uma migração, né? Um espaço que houve uma migração, principalmente de pessoas haitianas, de pessoas que vieram do Oriente, por conta dos conflitos que ocorreram, principalmente na Síria, por exemplo. De venezuelanos, de uma população africana também, de alguns países africanos. Então, essas populações que migraram para o Brasil numa condição forçada, né, por conta de conflitos ou por problemas econômicos, acabam sendo alvos, né, dessa xenofobia, de várias manifestações de violência e de pessoas que acabam não compreendendo, né, a sua cultura, as necessidades dessa população, né, enfim, então acaba levando a uma série de problemas e sofrimento para essas pessoas, né? E assim, a xenofobia, a gente vai observar que ela acompanha, né, também a história das sociedades humanas, né? Porém, recentemente, né, os casos de xenofobia, eles estão sendo cada vez mais visualizados, principalmente, né, devido ao avanço da informação e das redes sociais. Então, por exemplo, nesse sentido, as redes sociais elas têm cumprido um duplo papel. Um papel positivo, né, e um papel negativo. Um papel positivo no momento em que se expõe, né, esses casos de xenofobia, né, se colocam vídeos, né, onde a gente observa grupos, né, tratando com preconceito, até partindo mesmo para agressão, como a gente viu aqui, né, que ela pode ser expressa por ataques físicos, né, por ataques verbais. Então, mas ao mesmo tempo, as redes sociais elas também contribuem para um certo desserviço, né, porque pelo fato de que as redes sociais elas dão oportunidade, né, de escrita, né, e de voz a toda a sociedade, então a gente vai ver ali nas redes sociais se manifestar também opiniões que são racistas, né, opiniões que são preconceituosas, opiniões que são xenofóbicas, né? Então é comum a gente ver determinados grupos, né, sendo atacados corriqueiramente, né, nas redes sociais. Você abrir, por exemplo, né, uma dessas redes, né, mais utilizadas, que é o Facebook, por exemplo, você vai ver que quando se apresenta, né, algum desses casos, basta você acessar os comentários que você vai ver opiniões que são muito absurdas, né, muito preconceituosas com relação a esses grupos. Mas, como eu disse, né, elas também prestam um serviço, né, de combate, né? Então, às vezes, né, se expõe essas pessoas que se utilizam dessas práticas, né, no intuito, né, de combater e denunciar que aquilo que aquela pessoa, aquele grupo está colocando ali é uma atitude, né, é uma ação xenofóbica. Então, existe esse duplo lado. Cabe a gente filtrar e cabe a gente entender que nenhuma crítica, né, que esteja embasada em um pensamento preconceituoso ou racista, né, ela deve ser cultivada. Então, dito isso, né, já trabalhando bastante a questão do conceito, né, e os problemas que a xenofobia ela nos traz, vamos passar aqui para uma parte onde a gente vai tentar ilustrar com exemplos aqui como é que a xenofobia ela se manifestou ao longo da história. Então a gente começa, né, resgatando aquilo que a gente trabalhou na aula passada. Os romanos, por exemplo, eles se referiam aos povos estrangeiros como bárbaros. Então a gente viu na aula passada, né, que essa terminologia, né, bárbaros, né, e como a gente retomou no início da aula, ela está associada ao fato, né, de que os romanos, né, eles consideravam, né, assim como os gregos, né, até porque esse termo ele vem originalmente com os gregos, né, e quando os romanos conquistam os gregos, eles o farão por meio do uso das armas, mas a cultura grega ela vai conquistar o Império Romano, né? Então, por isso que a gente fala também, né, no desenvolvimento de uma cultura greco-romana, né? Porque a gente vai ter a influência, né,
a imposição militar, né, dos romanos para com os gregos, mas a gente vai ter a influência cultural dos gregos sendo adotada, né, pelos romanos, né? E nesse sentido, a gente viu que os romanos se referiam a esses chamados povos germânicos, né, que a gente viu que vinham de uma região chamada de Germânia, daí germanos. Então eles se referiam a esses povos como bárbaros. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, quando um romano, né, ele dizia, aquele camarada é um bárbaro, ele estava dizendo, aquilo é um estrangeiro que não tem a nossa cultura, né? Então esse é um dos exemplos, né? Então aqui, ó, a gente viu, né, os romanos se referiam aos povos estrangeiros como bárbaros, né? Um outro exemplo, né, de xenofobia, e aí a gente também tem uma questão racista também envolvida, né? Quando os colonizadores cristãos, né, portugueses e espanhóis chegaram aqui na América, né, e eles tratavam os indígenas, né, os povos originários, como selvagens, né, como culturalmente não desenvolvidos, né? Então, o fato de considerar aquele povo, né, estrangeiro, né, para os espanhóis e portugueses, mas que na realidade eram os habitantes originários daqui da América, o fato de se referir a eles como selvagem mostra um certo preconceito, e o fato de considerar que a cultura, né, daqueles povos era inferior à cultura dos europeus colonizadores, e isso justificava um processo de imposição cultural e de dominação exercida por esses povos, isso também tem um caráter xenofóbico. Além de racista, ainda tem um caráter xenofóbico, né? Um caráter também preconceituoso, um caráter etnocêntrico, que faz com que aquele grupo ele julgue a sua cultura superior à cultura de um outro povo, para onde ele está, que habita um local, e para ao local onde aquele grupo está se dirigindo, né? Então, seria um outro exemplo, né? Outra coisa, né? Quando a gente trata, por exemplo, de forma mais recente, né? A gente observa, né, de forma mais recente, né, algumas notícias que mostram o preconceito, né? A xenofobia, né, que os americanos, né, eles têm com relação, por exemplo, a mexicanos e latinos. E isso se manifestou, né, de uma forma bem icônica, quando, bem recentemente, né, o penúltimo presidente dos Estados Unidos, ele foi eleito, né, o Donald Trump, né, professor Henrique, ele foi eleito prometendo, né, que iria construir um muro para impedir a migração de mexicanos para os Estados Unidos. E essa questão é uma questão bem emblemática, né, professor? É verdade, porque no caso o Trump, né, quando ele fez essa promessa, representava, né, além dessa xenofobia em relação não apenas aos mexicanos, mas os outros povos latino-americanos, inclusive brasileiros, que atravessam a fronteira às vezes de forma ilegal, mas assim, é uma visão de mundo que vê esse estrangeiro como inferior, de cultura inferior, que precisa ser combatido. É claro que é preciso considerar que esse elemento da xenofobia também está associado a aspectos econômicos, né? A gente viveu uma crise econômica mais recente, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. O Brasil continua, infelizmente. Então, quando a população local começa a pensar que os povos que vêm de outros países, de outros lugares, estão vindo para tomar o seu espaço, para tomar emprego, então esse sentimento de recusa, de rejeição e de inferiorização ao outro, ao estrangeiro, ele tende a aumentar. Então, a população brasileira que frequentemente, né, migra para outros países, a gente tem muita gente nos Estados Unidos e na Europa, sofre muito com essa xenofobia. E é claro que isso não é justificável de jeito nenhum, nem nos momentos de crise econômica. Então, o Trump ele usou o problema econômico nos Estados Unidos justamente para jogar, né, essa visão xenofóbica, esse rancor xenofóbico dele contra os povos latino-americanos. Ok. E inclusive recentemente, né, a gente teve a notícia, né, de que uma brasileira, né, ela morreu na tentativa, né, de entrar de forma ilegal, inclusive lá nos Estados Unidos, né? Então, muitos
muitas pessoas elas alimentam, né, esse sonho de migração para os Estados Unidos, né, imigração para os Estados Unidos, e arriscam inclusive suas vidas, né, nisso daí. A xenofobia contra haitianos, né, e venezuelanos, né, no Brasil é um outro exemplo, né? Então a gente já mencionou isso no começo, né? Haitianos e venezuelanos que vêm sofrendo, né, com a xenofobia aqui no Brasil. E a xenofobia contra judeus promovida, por exemplo, pela Alemanha nazista, né? A gente tem não somente uma questão xenofóbica, mas mais uma vez uma questão étnico-racial. Então a gente sabe, né, que durante a Alemanha nazista ocorreu uma grande perseguição contra judeus, né? E inclusive isso se transformou em um dos episódios mais nocivos, né, e mais repulsivos da história da humanidade, que foi o Holocausto, onde somente, né, pela Alemanha, por meio de atitudes, né, do governo nazista alemão, a gente tem algo em torno de 5, 6 milhões de judeus que foram assassinados, né, executados em campos de concentração. E a gente trouxe uma foto aqui, ó, na verdade 2 fotos, né, que mostram, né, se judeus, né, assim, em campo de concentração, e aqui são crianças judias que estão lá no gueto de Varsóvia, né, e elas estão ali no meio da rua ali, ó, com fome, certo? Então, isso aqui é uma das imagens que mostra, né, como essas práticas, né, xenofóbicas elas podem gerar conflitos étnicos, inclusive, né, e gerar sofrimento, né, para muitas pessoas, né, ao redor do mundo. E, logicamente, por conta disso, né, e por conta de outras questões que a gente já mencionou aqui, elas devem ser combatidas, né? Aqui, ó, a xenofobia contra muçulmanos, também a gente vê isso aparecer nos debates, né, públicos de forma muito, né, atual. E para a gente ilustrar um pouco a respeito disso, né, existe um preconceito muito grande contra muçulmanos. A gente observa isso, né, quando ocorreu a guerra da Síria, né, e a guerra, né, em outros territórios lá no Oriente Médio. Então, muitos desses muçulmanos eles terminaram migrando para a Europa, e em muitos países da Europa, né, eles foram tratados, né, de forma extremamente preconceituosa. E a gente trouxe aqui o vídeo, a gente trouxe um vídeo, né, de um colega que é muçulmano, né, e ele vai falar um pouco da experiência dele como muçulmano, né, e sobre preconceitos que ele passou sendo muçulmano aqui no Brasil. Então vamos assistir. Olá, pessoal. O vídeo do Mansur Peixoto, né? Então, o professor Luciano Júnior me convidou para gravar este vídeo aqui para vocês, explicando um pouco da minha experiência de como é ser muçulmano do Brasil. Mas, para começo de história, eu queria começar me apresentando. Meu nome é Mansur Peixoto, sou administrador e criador da página História Islâmica no Facebook, do website também de mesmo nome, que se vocês quiserem estudar mais um pouco sobre o mundo islâmico, cultura e história dos muçulmanos, vocês podem acessar e vocês, inshallah, vão se surpreender com bastante coisa que vocês vão descobrir. Mas eu vou contar um pouco da minha história. Bem, eu me tornei muçulmano por volta dos 12 ou 13 anos de idade. E apesar de ter me convertido numa fase muito inicial da minha vida como um todo, eu já enfrentei muitas, enfim, ocasiões de preconceito e discriminação pela minha religião. Porque as pessoas geralmente fazem uma associação extremamente errônea entre o Islã e o extremismo, o Islã e o terrorismo, como se essas duas facetas, ou seja, essas duas essências negativas, fossem inerentes ou considerado algo virtuoso dentro da minha religião, o que não é de forma alguma. Então, por isso, a gente acaba sofrendo bastante discriminação. Mas a solução para todo tipo de preconceito que as pessoas, né, passam para os outros é geralmente o conhecimento, geralmente a informação. Porque o ser humano, no fim das contas, teme tudo aquilo que ele não conhece com propriedade. E como nós, muçulmanos, não é diferente. As pessoas, por não nos conhecerem, por não terem acesso às fontes que ensinam nossa religião, acabam não tendo, digamos assim, nenhuma visão boa ou nada além de interpretações e exposições midiáticas completamente distorcidas. E é basicamente isso. Eu já sofri bastante preconceito, bastante discriminação, desde a minha infância até ficar adulto, e coleciono uma certa história aí de momentos onde, por razões específicas, por causa da minha religião,
eu já sofri esse tipo de ataque. Mas eu entendo que as pessoas fazem isso fruto da ignorância e no fim das contas todas elas precisam entender, primeiro, que todos nós, né, muçulmanos, cristãos, judeus, acreditamos num Deus único, no mesmo Deus. Eu sou muçulmano, eu também acredito em Jesus, acredito que Jesus foi enviado à Virgem Maria. Eu também acredito nos profetas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e acredito no profeta Muhammad, que é o decodificador da minha religião. Mas isso não me faz, digamos assim, completamente diferente a pessoas de outras religiões, como você que está assistindo esse vídeo, que pode ser católico ou evangélico. E é basicamente isso, gente. Espero que vocês aproveitem a aula do professor Luciano e até o próximo encontro. Então, como o próprio Mansur ele colocou, né, a solução, né, para isso é a gente tentar conhecer um pouco mais, né, a respeito da cultura, né, desses povos estrangeiros, a respeito da religião das outras pessoas, de forma que a gente possa, né, munido, né, de informações, não se deixar guiar, né, por esses preconceitos que muitas vezes eles são jogados, né, e nesse sentido a gente volta para a questão da rede social, né, que ela faz esse trabalho, né, joga muita coisa e às vezes a gente não filtra. Então, para finalizar nossa aula, lembrar somente da xenofobia contra nordestinos, né, em algumas regiões do Brasil. A gente falou que a xenofobia ela tem um caráter global, mas ela também tem um caráter local. Então, muitos nordestinos, né, terminam sendo vitimados, né, com preconceito. Eles sofrem, né, por conta da questão xenofóbica aqui mesmo dentro do Brasil. Por fim, gente, a gente deixa como atividade aqui para que, com supervisão do seu professor ou da sua professora, se elabore um resumo com as principais ideias discutidas na aula de hoje. Podem nos acionar lá também nos comentários do YouTube, né, que na medida em que a gente está acessando lá, a gente está respondendo todos os comentários. Podem enviar também as dúvidas, né, pelo chat do aplicativo e, na medida do possível, a gente vai interagindo com vocês. No mais, forte abraço. Obrigado, professor Henrique. Obrigado, Késia. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.